Crise, fome, doenças, política e economia submergindo em um país sem esperança. O chavista Nicolás Maduro tem enfrentado as críticas do mundo inteiro e a desaprovação do povo venezuelano. Sem outra alternativa, a solução para essa gente é sair do país de origem e migrar para o Brasil. E o número de estrangeiros fugindo da crise aumenta desenfreadamente. Nós lo que está procurando só trabalho, entendeu? Nós está procurando trabalho para mandar a nossa família à Venezuela. Porque a Venezuela está ruim demais e ela não tem filho, tem mulher, tem minha mãe, meu pai, estão todos lá, entendeu? Um apelo por dignidade. Na capital Boa Vista, alguns conseguem empregos em redes de supermercado, distribuidoras, em lanches e, na maioria das vezes, sem muito contato direto com o público, por conta do idioma. O número de deportações não é tão grande, porque eles sabem o que podem fazer aqui no Brasil. Eles são beneficiados com todos os direitos e deveres de um brasileiro normal, mas com algumas restrições. Por exemplo, no caso do turista, não poder exercer atividade remunerada, porque o ingresso no país dele é para exercício do turismo. Já no caso, por exemplo, do estudante também, a princípio, a legislação ela restringe o exercício de algumas atividades remuneradas. Por quê? Porque o visto dele veio para estudo. Já quem está com visto a trabalho já pode estudar. O Centro de Referência ao Imigrante foi criado para atender a demanda de estrangeiros que passam por necessidades no Brasil, principalmente indígenas, que na sua maioria não trabalhavam na Venezuela e eram acostumados a pedir esmolas. Inclusive, as mulheres são enviadas às ruas com crianças para amolecer corações e pedir. E toda a arrecadação é dada aos homens. Aquela mulher que conseguir mais dinheiro é considerada um exemplo às demais. O ginásio não é o ambiente ideal para que essa etnia se estabeleça. Tanto é que do lado de fora, eles montaram as redes. E aqui na área externa realizam diversas atividades, como por exemplo, preparar o próprio alimento e até tomar banho. Isso é um reflexo da necessidade por um pedaço de terra. Inicialmente foi muito difícil, né? A aproximação deles com esse centro de referência acabou sendo no início um pouco tímida. Né? E aos poucos, né, começaram a se apresentar os aidanos, que são os tuxauas deles, se apresentaram para a gente, começaram a conversar, contar a história. Então foi uma aproximação que se veio aos poucos. Mas agora, né, atualmente, já existe uma relação muito mais, as pessoas que estão atuando aqui, muito mais íntima e próxima, né, e aberta. Então, apesar de existirem culturas diferentes, né, serem indígenas, venezuelanos, em alguns, inclusive, não falam nem espanhol direito, só falam o aral, né, a língua deles. Atualmente, acho que essa barreira cultural está sendo vencida em prol dessa ação social que está ocorrendo. O diretor do Departamento de Políticas Públicas Indígenas da Secretaria do Índio, Alfredo Silva, tem dialogado com essa etnia sobre a estadia deles aqui no Brasil. E se estuda a possibilidade de colocar indígenas venezuelanos em terras de índios brasileiros. É possível sim, eu acho que meio próximo daqui da cidade existem áreas que podem ser pensadas como alternativa para que a gente possa pensar esse tipo de apoio próximo, mas o mais adequado é que eles interajam com as culturas indígenas aqui e nós temos feito uma primeira sondagem, há perspectivas bastante viáveis nesse sentido, há comunidades abertas a dialogar para isso, então acreditamos que por ser uma situação nova, mas é possível que a gente evolua nesse sentido. No mês de março, o procurador dos direitos do cidadão adjunto do Ministério Público Federal, João Akiro Moto, esteve em Roraima e comentou que essa ideia é totalmente inviável. Nós estamos em um estado que tem enfrentado essa situação de territorialidades indígenas com muita dificuldade. E tem enorme dificuldade para reconhecer a territorialidade de grupos indígenas nacionais. E eu lhe pergunto por que é que agentes do Estado resolvem, num dado momento, promover a territorialização de um grupo que não é nacional. Ele quer resolver o problema ou ele quer criar um novo problema para os povos indígenas do estado de Roraima? À noite, outro problema social: a prostituição escancarada em uma avenida da capital Boa Vista. Aqui na Avenida dos Imigrantes, à noite, venezuelanas refugiadas se reúnem naquela esquina e fazem do local um ponto de prostituição. No momento, elas não estão porque, ao verem a nossa equipe de reportagem, fugiram. Nenhuma venezuelana grava entrevista.
Além do medo de ser identificada, elas pensam que podem ser deportadas para o país de origem. Esse ponto foi escolhido pelas garotas de programa porque fica próximo ao terminal de táxis que levam até a fronteira do Brasil com a Venezuela. À noite, as casas de show abrem e o trabalho noturno começa. Mas a presença delas por aqui incomoda os moradores. É droga, é prostituição, a gente quer sair no portão, alguém chega em casa para a gente abrir o portão, os carros passam e perguntam quanto é o programa. É criança vendo barbaridade aqui de dia. A prostituição é mulher nua aí, arreganhada. Criança de 13 anos, 12 anos, não brinca mais em frente de casa, não pode ficar. A prostituição é grande, eu não sei onde a justiça está. A senhora também já foi assediada, né? De que forma? O que a senhora falou? Eu ia saindo na porta do portão, quando um cara parou o carro e teve a audácia de dizer, e 80! Eu mandei ele criar vergonha e me respeitar. E ele me carregou o pé no carro e saiu, foi embora. A legislação diz que estrangeiros turistas não podem exercer função remunerada no Brasil, mas ao solicitarem pedido de refúgio, saem dessa condição e podem se prostituir livremente, já que a função não é crime no Brasil. No caso dessas venezuelanas, não se aplica a norma porque, no caso do turista encontrado no país exercendo qualquer tipo de atividade remunerada, inclusive a prostituição, a pena que está prevista no Estatuto do Estrangeiro é a deportação. Mas nesse caso, como eles já são, elas já são solicitantes de refúgio, então não se aplica a deportação para elas. Os que estavam aqui em Roraima há mais tempo aprenderam a se virar. Se a perspectiva aqui no estado não era boa, se deslocaram para Manaus, no Amazonas, ou procuraram exercer funções que nunca haviam feito antes. Para o cientista político Paulo Rakoski, os migrantes venezuelanos podem contribuir para a economia do estado de Roraima. Fazer o levantamento, que tipo de qualificação eles têm, que tipo de domínio linguístico eles têm, quantas línguas eles dominam, quantos idiomas. Né? Às vezes a gente pode estar perdendo um excelente professor de espanhol, um excelente professor de inglês, porque eles têm formação até bilíngue, trilíngue na Venezuela também, e eles têm muita formação técnica, tecnológica e superior. Então a gente pode estar desperdiçando pessoas com excelente capacidade profissional, que até porventura a gente não tem aqui no estado, e essas pessoas poderiam, através de um levantamento de planilha, nome, endereço, quem eles são, qual a área de formação, eles podendo comprovar, fosse fazendo um curso rápido aí para inserir eles no mercado. A saudade da Venezuela é constante. Muitos pensam em voltar, mas por enquanto chamam o Brasil de lar.